gente, aquelas, né? Tentando arrumar o cabelo aqui. Mas enfim, eu tava fazendo aqui, né, a minha leitura. E aí meu bullet journal praticamente caiu em cima de mim. E aí eu resolvi olhar o que tinha pra fazer hoje, né? Aí eu vi que tinha uma atividade pra fazer de uma outra matéria. E eu fiquei tipo, opa, preciso fazer, a entrega é hoje, não é mesmo? Daí, o que é essa atividade? Eu, inclusive, tô assistindo uma videoaula aqui sobre como fazer resumo, que é o que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer um resumo e entregar pro professor. Mas tem que ser os termos dele, enfim, tudo mais. E aí, o que eu vou fazer? Vou terminar de ler esse texto e vou fazer a atividade em relação a esse texto aqui. Ótimo. Finish. E aí eu acendi um incenso agora pra dar aquelas, né? Aquela tranquilidade que depois que eu percebi que eu precisava fazer essa atividade, eu fiquei tipo, sabe? Então, assim, pra relaxar um pouquinho e tudo mais, não é mesmo? É bom que eu, como é que fala? Ditado aquelas, né? Pego dois coelhos com uma cajadada só, alguma coisa assim, né? Coitado do coelho, mas enfim. Ainda bem que é só um ditado, não é mesmo? Enfim, aí eu vou terminar de ler esse texto e fazer o resumo logo depois, né? Em relação a como é que ele explica aqui, ele deu um texto que eu acabei de ler, de 5 páginas, sobre como fazer resumo, assim, como ele quer a estrutura e tudo mais. E agora eu tô assistindo o vídeo de 8 minutos, eu já assisti 5 minutos, então falta pouquinho pra eu terminar de assistir. E aí eu leio o texto, esse texto aqui, como ele tá bem fresco na minha memória, eu simplesmente vou escrever ali. E pelo que ele passou ali, o resumo vai ser, tipo, simplesão, sabe? Não é uma coisa elaborada que vai ter muitas e muitas e muitas páginas. Então, assim, é ótimo. Maravilhoso. Então, bora lá. Então, gente, eu comecei assistindo, terminando de assistir, no caso, a videoaula, que basicamente dizia a mesma coisa que o texto que ele passou, o que foi bom, que aí eu meio que dei uma revisada vendo os exemplos, né? E aí logo depois eu fui pro texto em si. E aí eu fui lendo, né, e marcando. E uma coisa que eu resolvi fazer depois de um certo número de textos, foi ler um parágrafo sem grifar nada. E aí depois eu relia marcando as coisas importantes que eu achei, assim, melhor pra mim, sabe? E aí vocês vão ver pelo horário que eu comecei 8h59, né? Praticamente 9 horas. E eu demorei bastante pra ler o texto, realmente. E teve um momento que eu fiquei, meu Deus, não vai acabar nunca. Enfim. Mas é isso, né, gente? Faz parte, né, você ficar lendo vários textos grandões. E eu tava super cansada porque eu fiquei dias só lendo texto grande. E, nossa, me cansou bastante. Hoje, né, nesse dia em especial, eu tava morta de cansada. Inclusive, com a notícia, né, pelo meu bullet journal, de que eu tinha que entregar essa atividade, eu meio que, assim, né, a ansiedade atacou um pouquinho. E vocês vão ver pelo vídeo, né, em si, que eu tô bem quieta e às vezes eu ficava até mexendo em umas espinhas, que isso não é uma coisa boa, mas é uma consequência da ansiedade que aí eu começo a, não sei. Enfim. Mas é isso, gente. Eu vou deixar vocês com a musiquinha por enquanto e depois eu volto.
graças a Deus. Enfim, agora eu vou fazer o resumo, né? Eu vou ver aqui as partezinhas interessantes e tudo mais pra fazer o resumo, de acordo com o que o professor quer. E aí eu termino e eu acho que eu não vou ler o texto 5, a não ser que eu leia só a primeira página. Essa grandona aqui. Tirando isso, não temos condições, não é mesmo? Eu tô morrendo de sono. Então, eu comecei a digitar o texto em si, né? O trabalho, o resumo do texto. E foi um resumo até que simples, como eu disse, porque basicamente a estrutura era você colocar a biografia, primeiramente. Na verdade, colocar o título, que é resumo, aí depois a biografia e depois o resumo em si. Que no caso foi constituído de falar como é que foi separado o texto e explicar um pouquinho cada parte. Basicamente foi isso que eu fiz. E como eu não sei os enunciados, tipo, a divisão certinha, eu tive que olhar no texto. Porque assim, né, a gente sabe o que o texto fala, mas não decora exatamente cada coisa, né? Mas foi muito, muito bom. E eu vou me despedindo por aqui, vocês vão continuar com a musiquinha, mas espero que tenham gostado e até a próxima continuação.